Um minutinho só. Perfeito. Queria saudar e dar as boas-vindas a todos os presentes, dizer que é uma satisfação para todos nós do IBCJUR nos reunirmos aqui hoje à noite para ouvir a palestra do professor Wagner, que eu vejo aqui que tem muitos alunos, enfim, pessoas que são muito queridas aí do professor Wagner, e é sempre muito bom poder ouvi-lo, professor Wagner. Muito obrigado. Queria também avisar a todos que essa palestra está sendo gravada e que o IBCJUR está iniciando hoje, justamente com essa palestra do professor Wagner, o ciclo de palestras aí de 2023. Então, novas atividades devem surgir aí em breve, e a gente agradece o envolvimento e participação de todos. Dizer que o IBCJUR ele nasceu justamente com essa missão de fomentar a educação, fomentar a pesquisa, fomentar o aprofundamento do conhecimento na área jurídica, e dizer que é uma satisfação realmente ter todos aqui reunidos para que a gente possa aí se brindar com a palestra do professor Wagner. Eu vou passar a palavra para o professor Jean, para que ele possa fazer aí mais alguns comunicados e a apresentação do professor Wagner, para que a gente possa, então, seguir aí com os debates, ao fim as perguntas, né, e depois também temos aí, como o professor Jean colocou, alguns sorteios que nós vamos fazer, de livros, enfim, para que a gente consiga aí aproveitar ao máximo essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Obrigado a todos, obrigado, professor Jean, e um obrigado em especial ao professor Wagner. Olá a todos agora, né, apresentando oficialmente. Eu estava aqui entretendo o público, né, antes, né, mas vamos lá. Obrigado, professor Francisco. O IBCJUR, né, como colocou o professor Francisco, é uma criação, uma construção de um sonho nosso, né, que somos sócios, professor Francisco, eu, e temos um terceiro sócio que é da área de tecnologia, né, e nosso objetivo aqui é efetivamente levar a ciência, né, à frente, né, aprofundamento de estudos na área jurídica, proporcionando palestras, cursos. Então, a gente pensa em construir um hub jurídico, né, algo que traga, né, pessoas que estão realmente interessadas em se aprofundar, né, no direito e na ciência do direito. E nada mais do que justo, do que ao iniciar essas palestras em 2023, do que convidar, né, o grande professor Wagner Godin, que é meu amigo pessoal, já aqui confesso, é o meu amigo pessoal, mas ele é um profundo conhecedor do direito, de ciência política, que ele ministrou e ministra as aulas dele, que são excelentes em ciência política, e constrói o conhecimento, isso é importante. A gente precisa dar palco para as pessoas que efetivamente estão construindo conhecimento, e o professor Wagner é uma dessas referências que eu tenho para mim, e eu quero já de antemão, né, agradecer em nome do IBCJUR, em meu nome, pessoalmente, pelo o pronto aceite, né, do convite, e que é uma honra para a gente estar começando esse ciclo agora. Eu gostaria só de dar algumas palavrinhas, né, de organização aqui. Primeira coisa, pessoal, vocês vão ver que tem aí no seu chat, né, todo mundo está vendo aí, tem no chat, eu coloquei, um link de lista de presença. Por quê? Porque a gente abriu para inscrição, né, só que nem todo mundo vem assistir. Então, o certificado que vocês vão receber é de quem efetivamente compareceu aqui, prestigiou a palestra, né, participou. Então, fica aqui um link, né? Quem não está tendo acesso, me avisa, né? Mas, a princípio, eu acho que está funcionando. Vocês só deem um ok depois, se tiver tudo funcionando. É só colocar o nome completo, seu e-mail, que aí a gente vai computar como sua presença e você vai receber o seu certificado em breve no seu e-mail. Tudo bem? Eu queria fazer já um pedido para vocês também, que não conhecem o IBCJUR. O IBCJUR é o Instituto Brasileiro de Ciência Jurídica. Nós estamos no Instagram, então
Se vocês quiserem participar de mais palestras, sigam a gente lá, tá? Muitos eu vi que acabaram até vindo para palestra, mas não conhecem o IBC Júnior, então vocês conheçam lá, tem muito conteúdo, né, que a gente está produzindo gratuito e de qualidade para tentar auxiliá-los também nas suas carreiras e no que vocês pretendem dentro da área jurídica. Dentro disso, tem cursos, então, se vocês quiserem conhecer, tem os links lá no próprio Instagram. Hoje também, pessoal, vai ter sorteio, então fiquem aí até o final, porque o professor Wagner vai disponibilizar uma cópia virtual do livro dele, né, que é o tema da nossa palestra de hoje, e eu vou disponibilizar uma cópia física do meu livro, né, vou já aqui, né, para vocês verem, é um livro que chama Herança, não sei se vai aparecer que está tudo embaçado, né, Herança Digital, tá? Herança Digital no Brasil, né, como que faz para participar do sorteio? Bom, primeiro, vocês já estão presentes aqui, né, muito obrigado, mas para além disso, eu vou pedir então, todos que quiserem participar desse sorteio, sigam o professor Wagner no Instagram, sigam o IBC Jur, é de graça, né? Não paga nada para seguir. Siga o professor Wagner, siga o IBC Jur e faça uma foto aqui do evento, o professor Wagner que está palestrando, e marque o IBC Jur e o professor Wagner. E aí a gente vai saber quem efetivamente fez isso e a gente vai sortear entre essas pessoas que marcaram e que demonstraram uma participação efetiva. Tudo bem? O primeiro livro a gente vai sortear para essas pessoas. O segundo livro, que é o livro do professor Wagner, efetivamente, a gente vai sortear para quem fizer a melhor pergunta hoje, hein? Hoje o tema é polêmico, eu quero ver se vocês estão afiados aí com as perguntas, as suas dúvidas. Hoje é a oportunidade de saná-las aqui com o professor Wagner. A gente vai escolher a melhor pergunta e vai receber uma cópia virtual aí do livro do professor Wagner. Então, sem mais enrolações, né, que eu já falei demais, eu queria deixar aqui, então, um grande abraço ao professor Wagner, de antemão agora, e passar a palavra para ele começar, mas antes eu tenho que apresentá-lo, né, pessoal? Para quem não conhece, né, eu acho que muitos aqui já o conhecem, mas vou até pegar uma colinha, porque é longo, é um currículo longo, tá? O professor Wagner, ele tem estágio de pós-doutorado em Direito em Novas Tecnologias pela Mediterranean International Center for Human Rights Research, em parceria com a Universidade Mediterrânea da Reggio Calabria, da Itália, com bolsa integral. Ele é doutor em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, tendo sido bolsista CAPES. Ele é doutorando em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Ele é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor de Direito Constitucional, Eleitoral, Ciência Política e Teoria do Estado da Faculdade Anhembi Morumbi e advogado sócio fundador do Guldim Ganzella Sociedade de Advogados. O tema hoje da palestra do professor Wagner é constitucionalismo científico e quebra de decoro parlamentar, cassação de mandato por negacionismo científico. Então, desde logo, já passo aqui, então, a palavra ao professor Wagner e agradeço mais uma vez a sua presença e o aceite do convite. Uma boa palestra a todos. Obrigado. Estão conseguindo me ouvir bem? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente o convite do Jean, né, que é um amigo de longa data. A gente já passou por muito perrengue na academia, né, a gente já publicou muita coisa junto, a gente já discutiu muita coisa junto, e é uma das amizades que eu costumo dizer, né, que a academia me brindou, então eu sou grato por isso. Então, agradeço mais uma vez o convite. Para mim é uma honra gigantesca participar disso aqui, né, ser o primeiro palestrante a falar, né, nos eventos que a EBCJU tem construído. Eu estava comentando aqui, tanto com o Jean quanto com o professor Francisco, né, sobre a importância do IBCJU num mundo hoje tão caótico como a gente vive e a necessidade da gente ter institutos e, né, lugares de confiança para a gente buscar informações. Então, quem ainda não segue, eu já deixo a recomendação
né, para seguir o IBCJU, seguir o professor Jean, seguir o professor Francisco, que tem aí com muito esforço, a gente sabe que é um trabalho árduo, né, mas tem com muito esforço aí, né, produzido informação de qualidade, que é exatamente aquilo que a gente busca, né, não adianta a gente democratizar a informação e a gente ter uma informação que não tem, ou que não provém de uma fonte confiável. Então, eu agradeço mais uma vez o convite ao professor Jean, principalmente, né, mas também ao professor Francisco, parabenizando-os desde logo pela promoção do Instituto, e com a certeza de que essa palestra inicial é apenas né, digamos, um tira-gosto para vocês daquilo que ainda vai vir, né? A gente começa, né, sabe, quando a gente começa com vinho barato, depois a gente vai usando o vinho melhor, então é mais ou menos isso, né? Eu vou começar aqui com você, vou enrolar um pouco, vou brincar um pouco, mas a ideia aqui é muito mais fazer uma troca de informações, uma troca de ideias, apresentar algumas perspectivas de pesquisa do que necessariamente convencê-los de alguma coisa. Eu sempre falo isso para os meus alunos em sala de aula, principalmente os meus alunos, os meus ex-alunos da EMB, que estão aqui massivamente, a quem também agradeço o carinho de sempre, né, quem já me acompanha há algum tempo, então agradeço a todos vocês que estão presentes também, mas a ideia aqui é muito mais compartilhar um pouco daquilo que eu já pesquisei do que necessariamente convencê-los de alguma coisa. Mas eu acho que é um tema essencial para os dias atuais, e eu acho que é um tema essencial porque ele envolve questões muito sensíveis quando a gente fala sobre o direito no Brasil, mas, sobretudo, sobre o exercício político da cidadania. Acho que o primeiro ponto de partida é a gente entender primeiro qual que é a nossa função como cidadão, qual que é a nossa função como alguém que participa de uma polis, como alguém que participa de um regime democrático, e quais são os limites dessa convivência pacífica. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas acham que existe um direito absoluto de se fazer o que se quer, um direito absoluto de se falar o que se quer, e isso é um equívoco muito grande, porque nem mesmo as constituições mais libertárias do mundo, e eu tiro como exemplo, por exemplo, a Constituição norte-americana, nem mesmo a Constituição norte-americana, nem ela garante direitos fundamentais absolutos. Então, a gente precisa começar a ter uma noção técnica específica, jurídica, mas, sobretudo, politizada, de quais são os limites dos direitos fundamentais para que a gente consiga ter uma base de uma sociedade minimamente justa. E vejam, aqui eu não estou falando de esquerda, não estou falando de direita, não estou falando do candidato A, do candidato B, a gente está falando aqui de uma questão de politização, mas, sobretudo, de consciência cidadã, porque isso é importante demais para a gente conseguir estabelecer um debate de qualidade. Eu acho que tem faltado muito nas discussões que a gente tem sobre política, sobre direito, sobre democracia, uma análise não neutra, porque nós não somos neutros, todos nós, de alguma forma, incorporamos aquilo que alguns autores e alguns filósofos chamam de jogos de linguagem. Todos nós temos uma bagagem, todos nós temos uma perspectiva já delimitada, seja por autores, por experiências de vida. A gente não busca a neutralidade. Mas quando a gente vai analisar o fenômeno jurídico e o fenômeno político, a gente precisa fazer uma análise técnica, uma análise sobre fatos. E o que o nosso século tem produzido, na verdade, é a existência, a proliferação, enfim, de pessoas cada vez mais especialistas em nada. Eu costumo brincar que o Facebook e o Instagram, mas sobretudo o Facebook e o WhatsApp, têm concedido muitos títulos de doutores honoris causa. Eu conheço muita gente que virou doutor em ciência política, com fontes no Zap, com fonte no Facebook, ou com fonte em sites não confiáveis, que nada mais são do que uma representação do poder ideológico que o Bob e outros autores já falavam há muito tempo, que nada mais é do que a tentativa de manipulação das massas, por meio da criação de um conteúdo para uma elite intelectual que tem interesses que são ignorados. Então, são esses temas que eu tentei enfrentar no livro para tentar produzir, de alguma forma, algo que eu venho tentado trazer em outras produções. Quem me acompanha há mais tempo sabe, o meu primeiro livro, individual, se chama Recall e Juízo Político, como combater as crises de representação no Brasil, e o primeiro ponto que eu tento trazer é a gente pensar em mecanismos
que possam trazer fortalecimento da cultura da democracia direta, né? A ideia de você municiar o povo para que ele tenha instrumentos jurídicos constitucionais para fazer valer aquela noção de representação política, mas, sobretudo, que esses instrumentos constitucionais, regulares, institucionais, eles possam ser utilizados dentro das margens da democracia. Né? A gente costuma, às vezes, criticar a democracia, né, pedir a modificação da democracia, e eu sempre lembro de uma frase do Churchill, né, que o Churchill fala o seguinte: a democracia é o pior de todos os regimes, ponto e vírgula, com exceção de todos os outros. Então, não há, pelo menos no formato atual, nenhum outro regime de governo que seja mais adequado para regular a vida em sociedade, para manter a coesão do bem comum, a não ser o regime democrático. E é por isso que a gente precisa pensar cada vez mais em promover a amplitude do regime democrático, em fortalecer as instituições democráticas, em robustecer o espírito democrático. E, para isso, a gente precisa partir de considerações técnicas sobre o que significam alguns institutos. E o que a gente tem visto, não só no Brasil, né, não vamos aqui fazer uma análise extremamente pejorativa do Brasil, porque isso é um fenômeno mundial, né? A gente tem visto diversos trabalhos apontando a ideia de ascensão ou retorno de ideologias extremistas, sejam elas de direita, de esquerda. O mundo inteiro tem exemplos de ambos os lados, mas o fator preocupante, sobretudo, é a existência de uma proliferação de ideias que visam não apenas negar a existência do outro, mas destruir por completo o outro. E isso acaba colocando em xeque qualquer noção de convivência pacífica em sociedade. Se a gente pegar desde os clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente vai ver que essas ideias extremamente contrárias à promoção de bem comum, que trazem discursos de ódio, que trazem notícias fraudulentas, todas essas tentativas de manipulação do eleitorado, sim, fake news, notícias com discurso de ódio, com conteúdo xenófobo, todas essas são tentativas de manipulação do eleitorado. É óbvio que não apenas para fins exclusivamente eleitorais, mas sobretudo eleitorais. Porque a gente está falando da disputa de poder. A gente está falando da disputa do comando da sociedade. A gente está falando de como a sociedade vai ser conduzida e, consequentemente, quem vai ditar as cartas do jogo. A gente não pode ser ingênuo a ponto de pensar que a gente pode retornar àquela noção ideal de democracia direta que o Jean-Jacques Rousseau prevê na ideia do seu contrato social. Não tem como a gente praticar a democracia direta. É óbvio que a gente pode pensar em aprimorar, em criar mais instrumentos, em dar mais voz ao povo, mas isso depende de um conjunto de políticas públicas também para que o povo seja educado, para que o povo consiga entender o significado não apenas da política, mas o significado da importância das instituições que atuam dentro da política. Eu costumo sempre falar na sala de aula e brincar, mas é extremamente, do meu ponto de vista negativo, que muitos alunos no direito só sabem o que é política, o que é sistema eleitoral, o que é voto, o que é sufrágio, quando eles entram na faculdade de Direito. Todos os outros cursos, eles não passam necessariamente por uma formação mínima em ciência política. A gente não tem no nosso currículo integrado de educação o básico de política. As pessoas não sabem qual é o sistema adotado pela Justiça Eleitoral para a gente escolher os nossos representantes. A gente não sabe o que faz um deputado e um senador. E isso acaba trazendo uma série de fissuras institucionais que, somadas, podem gerar uma onda e uma noção de erosão democrática. A gente viu nos últimos 3 anos uma série de livros que dizem o fim das democracias, como as democracias morrem, como a democracia chega ao fim, as crises das democracias. Então, a gente tem visto uma quantidade cada vez maior de textos mostrando que a democracia, pelo menos na democracia liberal, que foi aquela que foi formalizada, o pacto criado depois do segundo pós-guerra, esse modelo de democracia ele tem sido esgotado
ou ele tem sido, de certa forma, atacado deliberadamente para variados fins. Então, como que a gente consegue resolver esses problemas? Como que a gente consegue resolver essas fissuras? Né? Primeiro, na minha visão, difundindo a educação, né? Difundindo a informação de qualidade. Acho que é isso que tem gerado muitos problemas. Né? E isso é o gancho inicial da minha pesquisa. Então, qual que é o objetivo do livro e qual que é o objetivo da pesquisa em falar sobre negacionismo científico e quebra de decoro parlamentar? Então, vamos por partes. Primeiro, nos últimos anos, mas sobretudo nos últimos 2 anos, o mundo e principalmente o Brasil tem passado por uma onda de desinformação gigantesca. Eu estou usando aqui a palavra desinformação e não apenas fake news, porque a fake news é apenas uma espécie de desinformação. Né? E o Comitê Europeu, que foi criado para estudar desinformação na Europa e promover o combate, ele prefere usar a palavra mais ampla, desinformação, para se referir a todo e qualquer tipo de manipulação, né, fraudulenta que busca alterar a verdade dos fatos. E aí, esse é um ponto crucial e essencial para a nossa análise. Gente, eu sempre falo isso e sempre repito, tá? A gente precisa tomar cuidado com 2 coisas distintas. Uma coisa é a formação da opinião. Uma opinião, ela não leva em consideração fatores externos. A opinião das pessoas, ela até pode ser influenciada por fatores externos, mas ela é uma construção interna, em que as pessoas não precisam dar uma justificativa nem moral, nem legal para aquilo que elas pensam, para aquilo que elas, em tese, exteriorizam, certo? Isso é uma opinião. Eu posso olhar para uma parede branca, por exemplo, e falar que eu não gosto da cor branca. Mas eu não posso olhar para uma parede branca e falar que ela é azul. Porque isso não é uma opinião. Isso é um processo de desconstrução da realidade, ou, como a Caroline colocou, uma ideia de dissociação da realidade que tem diversos fatores atrelados. As pessoas vivem hoje numa ideia paralela. As pessoas têm visto e vivido hoje um mundo completamente infectado pela desinformação e pela manipulação. E isso tem gerado muitos problemas. Vejam, eu vou citar apenas alguns exemplos, como eu disse no início, sem qualquer ideia ou noção de partidarismo. Né? A ideia aqui é discutir fatos. O que a gente viu no Brasil nos últimos 2, 3 anos? A gente viu presidente da República que, segundo pesquisas, eu não estou inventando, segundo pesquisas levantadas por sites, ele mentia, 7 vezes por dia durante 2 anos de mandato. A cada 15 declarações, 8 eram falsas. A gente viu deputados federais e senadores durante uma pandemia mundial da Covid-19, promovendo desinformação e promovendo negacionismo científico, dizendo que a doença não era verdade, dizendo que as vacinas testadas, comprovadas e que inclusive se utilizaram de informações a nível massivo, né? Eu e o professor Jean temos um artigo, inclusive em inglês, que fala sobre essa questão da Covid-19, a utilização de dados pessoais, né, e o uso de tecnologias de Big Data nesse sentido. Então, pessoas divulgando que a vacina não tinha eficácia. Pessoas se utilizando da pandemia da Covid para dizer, por exemplo, que a falta ou a atuação do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal, né, era pautada em fundamentos que não existiam. E a gente viu um cenário de desinformação extremamente absurdo no campo da política. Isso não começou no Brasil em 2018, nem em 2022. A gente já tem indícios da utilização de informações, digamos, produzidas de forma fraudulenta, desde a campanha de 2014, por exemplo. Na verdade, desde que a política existe, a mentira é um fator inerente à política. O problema é que essa mentira, essa informação fraudulenta, ela assumiu contornos que a gente não consegue mais controlar. E o grande problema é que essa desinformação tem gerado um lastro de destruição. Vejam, nós estávamos na pandemia da Covid. Uma pandemia que ceifou mais de 2 a 3 mil pessoas por dia. Gente, eram
20, 10, 15 aviões caindo todos os dias, o equivalente a isso. E nós tínhamos deputados, e nós tínhamos senadores, e nós tínhamos governadores, e nós tínhamos o presidente da República negando a ciência, dizendo que isso não era verdade, manipulando informações técnicas, científicas, para dizer que não existia um vírus. A gente teve agora, recentemente, mas não só agora, mas a gente teve, no processo eleitoral democrático, uma difusão cada vez maior de fake news. Ou seja, informações que buscaram, e aí de todos os lados, de todas as campanhas, manipular a vontade do eleitor, tentando colocar na sua cabeça, né, uma noção de realidade paralela. Existe um livro da Michiko Katukani que se chama A Morte da Verdade. Esse livro narra como é que começou esse processo de desinformação na campanha dos Estados Unidos, quando o Donald Trump, que era, digamos, um azarão, um desconhecido da política, né, porque ele havia acabado de entrar pela primeira vez na política, e ele conseguiu se sagrar vencedor. Como é que se deu esse processo de desinformação na construção do processo eleitoral lá nos Estados Unidos? E vejam que interessante, porque ela mostra, por exemplo, a influência de outros países, especificamente da Rússia, de um gabinete específico da Rússia, um gabinete do ódio e da desinformação, qualquer semelhança é mera coincidência, um gabinete do ódio e da desinformação, né, que produzia situações para que nós tivéssemos uma perspectiva de mudança do cenário eleitoral. Bom, tudo isso nos mostra um cenário de crise, um cenário de desespero, um cenário em que as pessoas elas não têm sequer consciência daquilo que elas estão fazendo. Isso não está no livro, porque isso foi de agora. A gente viu o que aconteceu no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. Né? Cenas lamentáveis de pessoas que gratuitamente, mas, né, sob influência de grupos de informações falaciosas, que foram a instituições claramente democráticas. Vejam, eu não estou falando das pessoas que integram as instituições. A gente pode ter, tá? A gente pode ter pessoas ruins em instituições democráticas. Isso vai acontecer, a gente não tem controle sobre isso. Uma coisa é você atacar um ato constitucional ou institucional. É você discordar de uma decisão judicial. É você discordar de uma decisão do Congresso. Mas existem mecanismos institucionais e democráticos para que a gente mostre a nossa discordância. Se você não concorda com a conduta de um parlamentar, é simples, na próxima eleição você não vota nele. Se você discorda de uma decisão judicial, né, prolatada por um juiz de direito, que passou por um concurso público extremamente difícil, que em tese tem qualificação jurídica, se você discorda do campo decisório, você recorre, por exemplo, se você é advogado ou se você é a parte prejudicada. A gente não ataca as instituições. A gente não incita as pessoas a destruírem as instituições. Bom, esse é o panorama geral em que a gente vive no Brasil hoje, no mundo em muitos lugares hoje. E por que o livro, então, fala sobre negacionismo científico e quebra de decoro parlamentar? Porque a perspectiva da pesquisa, ela é direcionada especificamente com relação ao poder legislativo, tá? Então, todo mundo sabe o que é o poder legislativo. O poder legislativo é o parlamento, é aquele que tem como responsabilidade prioritária a elaboração das leis, a feitura das leis, tá? Então, o poder legislativo no Brasil, ele se estrutura em 3 âmbitos: âmbito federal, âmbito estadual e âmbito municipal. No âmbito federal, nós temos o Congresso Nacional, que é a união das 2 casas do Congresso, né, que é a Câmara dos Deputados, Senado Federal. No âmbito estadual, nós temos as assembleias legislativas, que são compostas pelos deputados estaduais. Lembre-se, nós não temos senadores estaduais. Então, a ideia é de unicameralismo. E no âmbito municipal, nós temos a figura dos vereadores. O que fazem
né, obrigatoriamente os parlamentares, e quando eu uso a expressão parlamentares, estou falando de todos. Eles têm como objetivo central a feitura de leis. Mas, e isso precisa ser lembrado sempre, eles possuem uma função essencial para a democracia, que é a função representativa. O que isso significa na prática? Gente, é impossível, vamos pensar no estado de São Paulo, é impossível reunir a população inteira de São Paulo numa praça pública e pedir que o povo, de forma direta, ou seja, eles mesmos, votem em cada projeto ou cada proposta de lei que seja necessária para regular o Estado. Isso foi identificado há centenas de anos. O próprio Jean-Jacques Rousseau, em seu Contrato Social, que defende a ideia da democracia direta, no final do livro ele reconhece e fala, bom, eu preciso dar o braço a torcer, a democracia direta só funcionaria num regime de deuses. No Olimpo, por exemplo, em que todos os homens são iguais e que não existem desigualdades que os colocam numa situação de, né, desigualdade e, consequentemente, eles não precisam decidir diretamente. Numa sociedade de desiguais, eu preciso estabelecer o que nós chamamos de representação política. Ou seja, nós escolhemos deputados e senadores para que eles, em nosso nome, sob a nossa autorização, possam representar os nossos interesses dentro de um prazo determinado. No caso do Brasil, em regra, o mandato, ou seja, a duração do prazo de exercício da função legislativa, é de 4 anos, com exceção dos senadores, cujo prazo é de 8 anos. Então, nós, de 4 em 4 anos, escolhemos deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, para que eles façam a representação da nossa vontade. E a representação da nossa vontade vai ser materializada na produção de leis. Por quê, gente? Porque o que é importante num Estado constitucional de direito? Existe um princípio, que é o princípio da legalidade, em que nós, pessoas particulares, cidadãos comuns, nós temos uma liberdade ampla sobre tudo aquilo que não foi proibido pela lei. Ou seja, a única forma de se limitar um direito humano fundamental é pela Constituição ou por leis. E quem tem a responsabilidade primária de mudar a Constituição ou de elaborar leis em sentido amplo, aí existem várias espécies normativas, é o poder legislativo. É óbvio que existe interferência e atuação de outros poderes? Sim. Mas a regra é, quem cuida da representação política é o legislativo. Bom, qual que é o cenário hoje da representação política no mundo, mas sobretudo no Brasil? Vou fazer uma pergunta retórica. Algum de vocês se sente representado pelo Congresso Nacional que nós temos? Talvez alguns de vocês sim. Talvez o candidato que vocês votaram conseguiu alcançar uma cadeira. Mas vamos pensar, por exemplo, em São Paulo. São Paulo elege 70 deputados federais. Dos 70 deputados federais, quantos, de fato, de alguma forma, representam aquilo que você entende como melhor para os interesses da nação? Vamos pegar um dado simples. Na última eleição, a gente teve uma abstenção de quase 30 milhões de pessoas. Essa crise da representação política, ou seja, da falta de identidade entre o eleitorado e os candidatos, ela é gigantesca. Existe uma crise. Nós não nos sentimos representados. Nós não encontramos pessoas na política que representam, de fato, os nossos interesses. Vejam, eu não estou dizendo que o deputado federal ele tem que ir lá no Congresso e expressar apenas aquilo que vocês pensam. Não existe mais a figura do chamado mandato imperativo, em que a gente dá uma autorização específica e o parlamentar só pode decidir aquilo que a gente autorizou. Não é isso. Existe um autor francês chamado Edmund Burke, né, que fez uma carta aos eleitores de Bristol, em que ele fala qual é o papel do parlamento. Ele fala o seguinte: o parlamento não é uma casa de embaixadores ou de advogados que representam apenas os interesses particulares daqueles que votaram nele. A partir do momento que você se torna um parlamentar, você é representante da nação. Isso, inclusive, quebra o discurso de muito parlamentar, de direita ou de esquerda,
né, que acham que não deve satisfação das suas ações para a população como um todo, para os cidadãos como um todo, que acham que só quem pode cobrar deles é quem votou neles. Isso é de uma ignorância absoluta. E a gente não tem condição de cobrar isso porque a gente não sabe sobre isso. Porque a gente não é ensinado sobre isso. E quando a gente vai buscar informação, a informação que a gente recebe, hoje em dia, está completamente distorcida da realidade. Né? Então, a gente precisa ter noção, primeiro, de qual é a importância do poder legislativo, porque tem muita gente que foca tanto na chefia do executivo, em quem vai ser o presidente da República, o governador de estado ou o prefeito, e esquece por completo os deputados e os senadores, que são os principais atores na construção legislativa. O presidente da República, ele pode ficar completamente travado se ele não conseguir compor lideranças na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É óbvio que existem outros fatores, jogos de interesse, sistemas que facilitam de alguma forma atitudes ou atividades corruptíveis, seja lá o que for. É óbvio que isso existe. Mas a gente precisa ter a noção do papel desempenhado por cada órgão dentro da democracia para a gente entender as formas de cobrança. Então, o legislativo, eu arrisco a dizer, que é o poder mais importante quando a gente pensa sobre a perspectiva do cidadão. Porque quem vai limitar ou não a nossa atividade, a nossa vida, os nossos direitos, em regra, é o legislador. Quando o legislador cria uma lei, e essa lei, por exemplo, é inconstitucional, o judiciário tem uma tarefa. Vejam, quando o STF diz o que consta na Constituição, o STF está cumprindo o papel constitucional. Ainda que algumas decisões sejam questionáveis, e são, porque elas são adotadas e tomadas por pessoas falhas, por pessoas que em alguns momentos podem decidir de acordo com critérios extrajurídicos, e isso a gente vai criticar, a gente pode criticar, a gente deve criticar, mas a gente precisa ter uma noção de como fazer isso, de quais mecanismos utilizar. Eu não posso depredar o STF e o Congresso Nacional, porque eu discordo de uma decisão jurídica tomada num processo jurídico. Então, a gente precisa entender as funções, para que dentro das funções a gente possa, de alguma forma, adotar medidas que possam estancar ou regular o problema. Bom, entendidas as funções, e o livro faz uma abordagem histórica do parlamento, o parlamento nasce no século XIII, gente, mais especificamente em 1213, 1215, quando a gente tem as primeiras convocações dos prelados e barões para integrarem o Conselho do Reinado lá da Inglaterra. Quando a gente pensa na construção do parlamento e na história, por exemplo, do parlamento inglês, a gente percebe que o parlamento ele é o berço do constitucionalismo moderno. Porque qual é o objetivo quando a gente cria o legislativo? Limitar o poder político do monarca, limitar a atuação do rei, evitar a criação abusiva de impostos. Então vejam que o legislativo, como um todo, ele é um freio importante no abuso do poder político pelo governante. Então a gente precisa entender, primeiro, quais são as funções do legislativo. A gente precisa entender o que é a representação política. Para que daí, a partir dessa noção de representação política, a gente possa se utilizar de instrumentos constitucionais para, por exemplo, antecipar o mandato de um parlamentar que deixou de corresponder aos interesses do povo. Porque existem instrumentos constitucionais para isso. Existem mecanismos institucionais para fazer isso de forma correta, adequada, legítima. E isso é esquecido. Então, legislativo, um dos órgãos proeminentes da democracia, é um poder essencial, é um poder que contém os outros poderes, mas, sobretudo, o próprio executivo. E essa noção de representação política ela é muito forte, porque a gente precisa, de alguma forma, estar representado ou se sentir representado. Bom, qual que é a regra constitucional, mas, sobretudo, uma regra da democracia? Gente, numa democracia, em regra, só quem elege pode destituir. Então, qual é a ideia da democracia?
Você escolher um governante, um parlamentar por um prazo determinado, paciência. Se você quiser revogar a autorização que você deu para ele, em regra, numa questão ordinária, comum, regular, você vai ter que esperar o fim do prazo do mandato. Você não pode revogar antecipadamente, salvo diante de situações expressamente previstas pelo texto constitucional. E a nossa Constituição, ela vai prever, a partir do artigo 55, em quais situações um parlamentar pode perder o mandato. A Constituição vai falar o seguinte, poderão perder o mandato deputados e senadores que... E aí ela traz uma lista de incisos que vão falar expressamente em quais situações um deputado ou um senador pode, de alguma forma, né, perder o seu mandato de forma abreviada. Ou seja, é sempre uma situação excepcional. Qual é a regra? Só se perde o mandato ao fim do prazo estabelecido. Mas a própria Constituição vai prever situações em que o mandato pode ter a sua perda abreviada ou antecipada. Então, antes dos 4 ou dos 8 anos, eu posso tirar um deputado ou um senador do cargo. E uma dessas hipóteses, que é inclusive criticada, porque ela é o que nós chamamos no direito, né, de conceito ou de conceito jurídico indeterminado, porque você não tem um conceito preciso do que é a questão do chamado decoro parlamentar. Então, o artigo 55 fala o seguinte: perderá o mandato o deputado ou senador que, ou cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Então, vejam como é um conceito jurídico indeterminado, porque a Constituição não fala o que é decoro parlamentar. Você não tem uma delimitação muito clara do que seria o decoro parlamentar. E daí, dentro dessa perspectiva mais ampla, digamos assim, né, o decoro parlamentar é aquela ideia de um conjunto de qualidades, de adjetivos ou de prerrogativas inerentes ao cargo e objetivas ou objetivamente reconhecidas por uma sociedade como necessárias para o desempenho de uma função. Vamos pensar no exemplo mais fácil? Vamos pensar no policial. Se a gente fosse pensar, né, no que seria uma conduta compatível com um policial, o decoro parlamentar de um policial, por exemplo, eu espero que o policial seja honesto, eu espero que o policial seja competente, eu espero que um policial siga as regras estipuladas na lei. Eu não espero que um policial seja mais ou menos paciente, eu não espero que o policial seja mais ou menos grosseiro, porque isso são características subjetivas, são características pessoais. Então, a ideia de decoro parlamentar prevista pela Constituição é a ideia de um conjunto de características atreladas à noção de honra que se espera daquele que desempenha uma função institucional relevante, ou uma das mais relevantes desempenhadas no contexto de uma democracia. Ah, professor, mas daí fica muito aberto. Não tem problema. A gente tem muitos conceitos jurídicos indeterminados no direito e a gente tem formas de reduzir ou de comprimir o que seria, por exemplo, o decoro parlamentar. Então, além desse conceito de honorabilidade que se espera no desempenho do cargo, fica a critério e a cargo das próprias casas legislativas, por exemplo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, listarem ou editarem condutas que são compatíveis ou não com o decoro parlamentar. E isso vai estar previsto no chamado Código de Ética. Então, existe um Código de Ética e Disciplina da Câmara dos Deputados, existe um Código de Ética e Disciplina, né, previsto pelo Senado Federal. E, além disso, ainda que a Constituição traga um conceito jurídico indeterminado, é interessante notar que o parágrafo 1º do artigo 55 da Constituição traz pelo menos duas hipóteses muito claras em que vai se ter uma violação do decoro parlamentar. Ele fala, olha, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, os procedimentos em que se verifique o abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Ou seja, corrupção de um lado, abuso das prerrogativas constitucionais do outro. E olha que interessante.
Existe na nossa Constituição algo que nós chamamos de Estatuto dos Parlamentares. Quem foi meu aluno sabe disso, porque a gente passou por isso no semestre passado em Constitucional. Lá entre os artigos 52 a 55, a Constituição vai estabelecer um conjunto de direitos, de prerrogativas, de deveres e de funções aos parlamentares. E os parlamentares têm funções, mas eles também têm direitos. Por exemplo, os parlamentares têm o que nós chamamos de imunidade material. Na prática, o que isso significa? Eles não respondem juridicamente, nem sob o ponto de vista penal, e nem sob o ponto de vista civil, por palavras, opiniões e votos. Ou seja, para que eu possa ser parlamentar, para que eu possa ser integrante do legislativo, eu não posso ter medo de expressar aquilo que eu penso. Por quê? Porque eu represento a voz do Jean, a voz do Francisco, a voz da Ariana. Eles não podem falar porque eles me escolheram para falar por ele. Então, é essencial que eu tenha uma ampla liberdade de discurso. Mas isso não significa uma liberdade absoluta. E vejam que é a própria Constituição que fala. Abuso das prerrogativas constitucionais. Ou seja, quem abusa da liberdade de expressão está sujeito à quebra de decoro parlamentar. Então vejam a construção que é feita. Um parlamentar pode perder o mandato de forma antecipada se ele quebrar o decoro parlamentar. 2. Quem vai determinar o que é decoro parlamentar é a Constituição e os regimentos internos de cada casa. 3. A própria Constituição fala expressamente que são hipóteses de quebra de decoro parlamentar, abuso da prerrogativa parlamentar, ou 2, percepção de vantagens indevidas. Então, qual foi a construção que eu fiz nesse texto, né, que trouxe aí uma perspectiva nunca antes explorada no Brasil, pelo menos não dessa perspectiva. Inclusive, se vocês jogarem no Google constitucionalismo científico, que é uma expressão que eu uso no livro, que inclusive eu acredito ao professor André Ramos Tavares, porque foi ele quem usou a expressão pela primeira vez que eu ouvi, né, aqui no Brasil, né? Essa noção de constitucionalismo científico é o quê? É a ideia de você atrelar a interpretação e aplicação da Constituição a um apego à ciência, a um respeito à ciência. Sócrates já dizia que a vida sem a ciência é uma espécie de morte. Né? Então, a ciência é importante. Ela comprova, ela faz uma verificação exaustiva de fatos e informações para chegar a alguns resultados. Isso pode mudar? Pode, mas isso passa por uma experimentação de anos para conseguir comprovar e testar as hipóteses que ela se submete. Então, a ideia do constitucionalismo científico aqui é justamente mostrar a necessidade da gente compatibilizar a interpretação e aplicação da Constituição à ideia da ciência. Bom, então, o que eu tentei trabalhar e traduzir? A Constituição fala que eu posso perder o mandato se eu quebrar o decoro parlamentar. A Constituição fala que uma das hipóteses de quebra do decoro parlamentar é o abuso das prerrogativas. Então, qual foi a construção que o trabalho tentou trazer e a pesquisa trouxe, né, para a gente já ir caminhando mais ou menos para o final? A ideia de que um parlamentar que foi escolhido pelo povo, que representa os interesses do povo, que representa os interesses da nação, que deveria estar tutelando os interesses de saúde, de educação, de políticas públicas, de saneamento básico, um deputado, ou um senador, ou um deputado estadual, ou um vereador, que deixa de atender os interesses sociais e começa a divulgar informações inverídicas que negam a ciência, na minha visão, eles estão abusando da liberdade constitucional de manifestação da palavra para poder, né, difundir uma notícia que não corresponde à realidade. Então, na minha visão, isso é o que vai sendo construído no livro, o parlamentar que vai na tribuna e fala que a vacina do Covid vai te transformar em jacaré, ou que vai na tribuna e prescreve hidroxicloroquina sem nenhuma comprovação científica, com base em previsões de um astrólogo que fala que não existe, né, comprovação científica sobre algo. Para mim, um parlamentar que nega a ciência, ele cumpre
né, ou ele descumpre o fundamento constitucional de representação dos interesses do povo. Não importa, gente, se o discurso que ele proferiu, de alguma forma, se compatibiliza com o que você pensa. E isso não torna uma mentira verdade. Você repetir 1000 vezes uma mentira não faz com que ela seja verdade. Você negar um fato 1000 vezes não vai mudar a realidade. Então, o parlamentar que vai na tribuna, que usa o seu palanque, o seu capital político, para difundir o negacionismo científico, vejam, negar a ciência, a expressão negacionismo científico, ela se aplica também em função da ideia de negacionismo histórico. Por exemplo, aqueles que negam a existência do Holocausto judeu. A gente teve aqui no Brasil, inclusive, um autor, né, que criou livros que criaram uma realidade paralela dizendo que, na verdade, os judeus é que perseguiam os alemães. E essa pessoa, inclusive, foi condenada criminalmente pelo STF por crime de racismo. Né, o caso Eluângia, para quem quiser pesquisar. Negacionismo histórico. E o negacionismo histórico começou a ser aplicado e replicado em vários lugares do mundo sob outras perspectivas. Como, por exemplo, o negacionismo científico. Quem nunca ouviu falar dos anti-vacina nos Estados Unidos, que são muito fortes, aqueles que acreditam, por exemplo, que as vacinas foram criadas pelas indústrias farmacêuticas, né, e que colocam em risco a vida dos filhos e não vacinam os filhos. Então, a gente precisa começar a pensar nessa perspectiva, porque um parlamentar que vai na tribuna, que usa do capital político, que usa do teu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, para negar a ciência, ele está colocando em risco o pilar da democracia. Vejam, gente, eu não estou defendendo aqui que o povo vai caçar o mandato do parlamentar, porque isso não vai acontecer. Quem vai ter que fazer o voto? Como é que funciona a cassação, por exemplo, por quebra de decoro? O próprio legislativo vai votar e vai destituir ou não os seus pares. Bom, se isso é um modelo que é o melhor ou não, daí é uma outra discussão que a gente pode ter em outro momento, né? Porque, infelizmente, existe um protecionismo muito forte que tem, é óbvio, sido atenuado, porque agora as votações elas não são mais secretas, elas são abertas, né? Mas existe ainda um protecionismo muito forte, né, em que os membros do parlamento eles acabam se protegendo. Mas a ideia trazida pelo livro é o seguinte, olha, se você parlamentar entender ou perceber que um colega seu quebrou o decoro parlamentar porque ele começou a pregar o negacionismo científico, você pode pedir no Tribunal de Ética, né, no Conselho de Ética, a cassação do mandato dele. Óbvio que o ideal seria que o povo tivesse algum tipo de controle sobre isso, porque a gente tem um problema muito grave, né, que é o problema do protecionismo, mas, né, sobretudo, a gente tem um problema da baixa representação popular. A gente teve recentemente uma vereadora que perdeu o mandato porque ela havia denunciado alguém ou denunciado um grupo de pessoas que tinham feito uma saudação nazista. Né? Às vezes, e isso foi uma denúncia que foi inclusive analisada e tudo mais, independentemente do mérito da denúncia, isso não deveria ser capaz de cassar o mandato de um parlamentar. Ué, você retira a decisão do povo por questões exclusivamente políticas, pessoais, então é óbvio que a gente precisa ter um controle maior, né, uma perspectiva mais apurada. Mas isso não significa dizer que nós não possamos cobrar por melhorias dentro das instituições. E é esse o objetivo do livro, é tentar mostrar, né, que as prerrogativas parlamentares, e essa é uma mensagem que eu tenho que deixar muito clara, elas não representam uma irresponsabilidade política absoluta. O livro anterior a esse que eu escrevi, inclusive, que se chama Democracia 4.0, a liberdade de expressão na sociedade de dados, vai falar exatamente dos limites da liberdade de expressão. E mesmo da liberdade de expressão dos parlamentares. Os parlamentares não têm uma carta em branco para falar tudo o que eles querem sem responsabilidade política. É inadmissível um deputado, por exemplo, ofender a honra de outra deputada. Né? Isso dentro de uma perspectiva inaceitável para qualquer questão. Então, não é razoável que a gente não tenha nenhum tipo de controle sobre essas questões. E por isso que é tão importante a gente pensar em mecanismos que possam, de alguma forma, né,
permitir um maior controle ou um maior accountability, né, da política. E é isso que a gente tem, de alguma forma, tentado responder por meio das pesquisas, e é isso que o livro tenta fazer. Uma coisa interessante também sobre o livro é o fato de que eu fiz uma pesquisa, um levantamento específico na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e fiz um relatório em forma de quadro com todos os pedidos de cassação de mandatos e o resultado, quem pediu, contra quem pediu, qual foi o fundamento jurídico, né, para a gente entender como é que funciona isso dentro das casas legislativas. E a mesma coisa, né, que a gente consegue fazer, que é justamente essa questão de tentar entender como é que funciona esse processo. Tá? Mais uma vez, Jean e professor Francisco, eu agradeço muitíssimo o convite, foi uma honra poder falar com todos vocês, e aí já me coloco à disposição para as perguntas. Só uma coisa aqui que o pessoal está falando que não está conseguindo me mencionar, deixa eu já abrir o perfil aqui, porque daí fica mais fácil para o pessoal conseguir publicar e me mencionar. Espera aí, um segundo, gente, que você vai ficando velho e você esquece. Pronto. Vejam agora se vai, por favor. Eu já desbloqueei o perfil, vejam se vocês conseguem para poder participar do sorteio. Maravilha, maravilha. Assim, não tem nem o que falar. O professor Wagner, ele esbanja sabedoria, né, e conteúdo. E veja que esse tema, pessoal, constitucionalismo científico, veja, é um termo inédito. Você quer concurso público, já se prepara, porque adoram esses termos, né? Constitucionalismo científico, constitucionalismo, e tem outros fatores, né? Constitucionalismo histórico, então, diversos. E isso pode ser cobrado. Então, já fica ligado nesse tema, porque pode aparecer aí, você quer concurso para juiz, promotor, eles adoram, e eles adoram doutrina aprofundada, não é coisa rasa. Então, aí também a ideia de uma palestra que tenha profundidade. Vocês viram a profundidade do que foi, né, pessoal? Não foi só conteúdo que a gente costuma ver por aí, né, que traz conceitinho raso. Não, aqui o conteúdo é profundo. Eu quero agradecer ao professor Wagner imensamente. Aprendi mais, né? Sempre aprendo com ele. Queria agradecer, né, todos que estão participando. Pessoal, só dando mais algumas orientações, quem chegou depois, tá? Eu coloquei um link aí de lista de presença para o seu certificado, tá? Para ele ser enviado para o seu e-mail, quem efetivamente veio aqui na palestra e prestigiou. Então, por favor, façam coloquem o nome lá no formulário, o e-mail, para a gente ter esse controle, tá? Tem um pessoal que ainda não consegue mencionar o professor Wagner. Marca o IBSEJUR, depois tenta marcar o professor Wagner em outra postagem, vê que a gente vai verificar, né? Mas acho que era a questão de estar privado mesmo. Eu já corrigi aqui, mas eu vou tentar fazer outra modificação, mas podem... Podem tentando mencioná-lo aí, ver se funciona. Pessoal, a gente vai agora passar, porque a gente teve perguntas, né? E perguntas bem interessantes aí. Eu tinha umas perguntas, mas eu vou fazer depois, se der tempo, que eu vou deixar o espaço aqui para o pessoal que veio prestigiar, né? Para ser respondido pelo professor Wagner. Ao final, a gente vai escolher, o professor Wagner, né, que tem que escolher. O professor Wagner vai escolher a melhor pergunta. Não, hoje né? acho que é melhor você escolher, porque tem um monte de aluno meu da EMB e eu sou muito paternalista, então é melhor não, né? Por amor à imparcialidade. Tá bom, então ficou na neutralidade aqui, eu não conheço, né, então vamos lá. Então a gente vai escolher, né, vamos ver a resposta, vamos ver a profundidade da pergunta, dependendo da pergunta a gente escolhe uma, né, como a que se destacou, e a gente vai presentear com o livro virtual, né? Então aí eu vou contatar essa pessoa que ganhou e vou mandar um livro virtual ali do professor Wagner esse tema, o livro dele, Constitucionalismo Científico. O meu livro,
tá? Quem não me conhece, né, que tá chegou depois, eu sou o professor Jean, né, sou um parceiro de pesquisa do professor Wagner e sócio fundador do IBCJUR. E eu vou sortear um livro meu também, só que o meu livro eu vou sortear para quem for seguir lá o IBCJUR, marcar o IBCJUR, né, junto com o professor Wagner, marque o professor Wagner também, que vai receber o livro eu sou professor de Direito Civil, né, embora tenha uma formação em Constitucional, e o meu livro é sobre herança digital no Brasil, um tema assim também aí novo, um tema em alta, você aí que tem, né, criptomoeda, você que tem e-mails com coisas aí que você não quer que as pessoas vejam, então tome cuidado, você tem que se fazer um planejamento sucessório, né? Toma cuidado. Então, isso está tudo nesse livro, que quem for sorteado também lá vai ser presenciado, esse sorteio vai ser a posteriori e eu vou informar lá no perfil do IBCJUR. Então, eu passo agora para o Francisco, professor Francisco, que ele está com as perguntas aí na mão, para a gente, para o professor Wagner poder respondê-las. Com você, professor Francisco. Bom, aproveitar para mais uma vez aí externalizar os parabéns ao professor Wagner, realmente é um tema muito instigante, né? Várias perguntas e vários questionamentos vão surgindo aqui na medida do que o raciocínio vai evoluindo. Também fiz algumas anotações e perguntas aqui que, ao final, se tivermos tempo, eu gostaria até de aproveitar para poder fazer, enfim, para a gente ter aqui um debate acerca de um tema tão palpitante, né, como esse. Mas vamos lá, nós temos aqui, professor Wagner, 4 perguntas. A primeira pergunta é do Ailton Milanês, diz o seguinte: professor, o senhor acha que a cultura imediatista que cerca o Brasil pode colocar em risco o sistema democrático, uma vez que temos um ótimo texto constitucional, mas que necessita de tempo para ser consolidado? Essa é a pergunta do Ailton. Não sei, professor, se você quer que eu já percorra aqui as 4 perguntas e você responde todas de uma vez, ou se você quer que eu vá fazendo uma a uma, como você prefere? Eu acho que se você quiser copiar e colar, acho que vai mais rápido, né? Porque daí eu já vou respondendo uma a uma, ver se você consegue. Vamos lá. Mas aí já aproveitando o gancho para responder a pergunta do Ailton, né? Primeiro, né, acho que o imediatismo é um problema que a gente tem no mundo inteiro, né? Não é só o brasileiro que é imediatista. A gente vive numa sociedade hoje em que a gente quer tudo para ontem, né? Um exemplo disso é o WhatsApp, né? A gente manda uma mensagem no WhatsApp hoje e 30 segundos depois a gente já cobra uma resposta da pessoa porque a gente acha que o outro está sempre disponível. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem no Brasil hoje não apenas é um problema de imediatismo, mas é um problema de falta de representação de fato. E isso acaba, digamos, acentuando essa noção de imediatismo. Então, o fato da gente não se sentir representado ou de achar que aquilo que está sendo feito a nível institucional ou governamental, né, dentro dessa perspectiva, ela é muito complicada. Porque imagina, a gente passou 4 anos com um governo específico que adotou uma série de condutas. Daí agora a gente teve uma mudança de governo. E aí as pessoas esperam, por exemplo, que dentro de um prazo X, de 2 meses, o novo governo consiga reorganizar tudo aquilo que foi feito em 4 anos de governo. E vejam, eu estou falando isso para qualquer tipo de governo, tá? Em qualquer momento, porque isso acontece em todos os governos. Então a gente precisa ter uma noção de que a política, né, ela tem, digamos, uma camada visível, mas ela tem uma camada invisível que ela é muito mais difícil de ser movida ou de ser trabalhada e que, na maior parte das vezes, a gente não consegue entender, né? Mas eu acho que essa questão do imediatismo, ela é acentuada por esses 2 fatores. Primeiro, o fato da gente não ter educação política suficiente para entender o funcionamento da política, e segundo, né, essas táticas de manipulação aí do conhecimento e que, inclusive, tem gerado distorção da própria realidade, né? Então, eu acho que é nesse sentido. A segunda pergunta foi da Karina, né? Isso. A Karina pergunta se a regulação dos meios de comunicação é viável ou como isso pode ser feito sem ferir a liberdade de expressão. Olha, Karina, uma pergunta muito pertinente. Existe um professor, inclusive, chama-se Ricardo Campos. Ele, enfim, ganhou uma premiação na Alemanha
por ser um dos maiores pesquisadores lá, reconhecido como um dos maiores pesquisadores sobre liberdade de expressão lá na Alemanha. Ele fez a tese dele lá em alemão, traduziu para o Brasil. Ele é muito bom e ele fala sobre isso. Eu acho que é muito complicado essa questão de você regular os meios de comunicação, ou de você criar, digamos, uma censura prévia aos meios de comunicação, porque a gente precisa, assim, a questão da censura ou da restrição de direitos fundamentais, ela depende sempre de uma análise de proporcionalidade. Quando você já tem uma lei específica que previamente já estabelece um parâmetro, aquele controle de proporcionalidade ele não vai ser feito caso a caso, ele já vai ter sido feito a priori. Então isso acaba dificultando uma análise específica das circunstâncias do caso concreto. É óbvio que você pode regular alguns pontos dos meios de comunicação, estabelecendo algumas balizas. Então, por exemplo, na Europa, você tem uma determinação do Comitê Europeu que todas as grandes empresas, tipo as Big, né, Google, Facebook, Instagram, eles têm que adotar medidas contra a proliferação da desinformação. Então existe, só que aí, qual foi a deixa da Europa? Foi numa ideia de autorregulação. Vocês mesmos vão criar mecanismos internos para poder controlar isso. Isso, óbvio, é importante de um ponto de vista da liberdade e da autonomia, mas, de outro lado, a gente gera uma noção de soberania, digamos, compartilhada, em que o poder de limitar direitos fundamentais passa do Estado e vai para essas grandes empresas. Então, vamos imaginar hoje, o Facebook foi lá e te baniu ou te suspendeu por 30 dias do acesso da tua conta, porque ele entende que o que você fez é um conteúdo sensível ou você divulgou alguma coisa. E aí, como é que você faz? Como é que você resolve isso? Se você dá o poder exclusivamente para uma empresa sobre isso, e você não admite ao Estado, né, nenhum tipo de intervenção. Então, eu acho que essa regulação, ela pode acontecer, mas ela precisa de muita discussão, ela precisa de muito amadurecimento, né, e, sobretudo, participação de vários setores da sociedade civil para que isso seja construído de forma correta. Isso não pode acontecer reservado exclusivamente nos bastidores, nem do governo federal e nem do poder legislativo, tá? Daí o Felipe, né, está perguntando se a carência de educação política em todos os níveis é uma estratégia do sistema para fulminar a desinformação da população e a inércia do povo. Existe um livro muito interessante que se chama Necropolítica, né, de um grande filósofo que fala sobre a política da morte, né, para pessoas pretas, para pessoas em situação de vulnerabilidade social, e eu acho que isso se aplica do mesmo modo para uma questão social. É óbvio que, em algumas situações, isso não é nem de forma deliberada, tá? Mas você restringir o acesso à educação garantir, de alguma forma, que essas pessoas serão facilmente manipuladas. E aí, óbvio, né, é só uma coisa para a gente pensar, mas num país em que filosofia deixa de ser uma disciplina obrigatória, né, e passa a ser uma disciplina facultativa nos currículos de formação do ensino médio, né, você já fica com um pé atrás, né, de pensar que talvez exista aí uma tentativa de você, de alguma forma, privar a população de um conhecimento que deveria ser básico. Eu sempre lembro de uma aula do professor Técio Sampaio, que ele fala o seguinte, responder ou agir filosoficamente é agir igual uma criança de 5 anos. Né? Todo mundo conhece a criança naquela fase de 5 anos, o Jean passou por isso não faz muito tempo, né? Aí a criança fala, papai, o que é isso? Papai, o que é isso? Né? E aí você responde, e ele fala, tá, mas por quê? E aí a criança faz 15, 20, 30 perguntas. E aí o professor Técio falou que questionar ou agir filosoficamente é nunca se contentar com as respostas que foram fornecidas. Né? E, infelizmente, quando você tira a filosofia de um currículo básico, você está deixando as pessoas sem a possibilidade de fazer questionamentos. E quando a gente deixa a possibilidade de fazer questionamentos ou fazer críticas a qualquer governo, repito, você abre um espaço muito grande para manipulação. Então, né, no final das contas, existe um projeto político, digamos, de deseducação, né, e de desinformação, óbvio, por todos os lados, porque a gente sabe como é que o jogo da política, né, é feito também. A Caroline perguntou o seguinte, se eu considero válida a comparação do massacre de Honestal como líder de um culto que dissociou tanto a vila que ele mesmo criou que o fez, que ele mesmo criou que os fez tirar. Essa questão da dissonância cognitiva, né, ela já foi estudada, óbvio,
pela psicologia, mas ela se aplica muito na política, porque a gente percebe, por exemplo, né, exemplos como Hitler. Gente, quantas pessoas seguiram Hitler? Quantas pessoas seguiram o Mussolini? Né? Quantas pessoas seguiram os inomináveis da história? Nós temos muitos exemplos, né, dessa visão de dissonância cognitiva, e isso só mostra as teses que o Bobbio e outros autores já haviam apontado antes, né, que é a questão dos poderes que regulam a sociedade, o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. E essa noção do poder ideológico é muito forte, porque o Bobbio vai falar o seguinte, olha, o poder ideológico é aquele em que uma elite intelectual que domina a produção do conhecimento, ela faz o quê? Ela produz um conhecimento visando o consenso, ou seja, ela quer que todo mundo pense da mesma forma, que todo mundo compartilhe uma certa visão de mundo, porque daí ela produzindo consenso, né, ela consegue fazer o que ela quiser. Então, quando você tem uma possibilidade de um poder intelectual como esse, né, que vai produzir seguidores fiéis, que vai produzir pessoas que vão seguir cegamente a figura de de um líder carismático, por assim dizer, e aí se valendo do próprio Weber, né, a figura do líder carismático, que reúne aquilo que as pessoas admiram, você tem aí uma combinação muito perigosa e que para o jogo da política, né, isso vários exemplos da história mostram, só nos trouxe tragédias e só nos trouxe, né, coisas muito complexas. A Caroline está perguntando se eu acho que em um futuro próximo se vai haver uma mudança no cenário de educação política no Brasil. Olha, Caroline, eu acho difícil e eu acho que o nosso papel, o meu papel como professor e pesquisador, o papel do professor Jean, do professor Francisco, a gente tem tentado fazer a nossa parte nesse sentido. Eu publico muito com o professor Jean, né, a gente tenta produzir muito, justamente para difundir a educação política, mas isso é algo que eu acho que a gente só vai ver com mais vigor nas próximas gerações, né? A gente tem visto, pelo menos nos últimos 4 anos aí, uma mudança de mentalidade política, né? Eu tenho visto com bons olhos uma participação mais efetiva, mas eu acho que ainda é um longo caminho, e esse longo caminho, por exemplo, passa pela obrigatoriedade de se incluir nos currículos básicos o ensino, pelo menos do básico, do mínimo de ciência política, de educação financeira, né? Daí é um grande problema, né? O governo não quer que o pobre saiba administrar as finanças porque ele perde, né, um mecanismo de controle, um mecanismo de troca. Então, a gente fica numa situação específica. A Yasmin está perguntando o seguinte, você acredita que a falta de fé por parte da população sobre as normas brasileiras faz com que a quebra do decoro fique impune? Eu não acho que seja essa a questão, viu, Yasmin? Eu acho que, na verdade, o que acontece é uma amnésia do povo sobre os parlamentares. Ninguém lembra, ninguém vai lembrar daqui a 4 anos se o Congresso arquivou ou não um pedido de cassação de determinado deputado. Infelizmente, isso não é lembrado na política, né? Bom, basta a gente ver os deputados e senadores que foram eleitos recentemente, né? Bom, a gente teve um deputado que foi condenado, ele era presidente da Câmara, ele foi condenado, ele ficou preso e a filha dele foi eleita, né? Bom, onde que está o parâmetro de moralidade do brasileiro? Quais são os parâmetros de escolha dos representantes? Enfim, são coisas que a gente vai ter que trabalhar, mas eu não acho que seja uma falta de fé sobre as normas, mas eu acho que é realmente um desconhecimento e um esquecimento. Não sei se deliberado, em muitas situações ele é um desconhecimento, né, que é influenciado, porque existem mecanismos para fazer com que as pessoas, né, esqueçam, mas, enfim, é um projeto, né, político de desinformação, de deseducação, e que acaba colocando em risco a configuração democrática. Perfeito. Excelente, doutor Wagner. Eu mesmo, se a gente tiver mais um tempinho aqui, listei aqui mais uma pergunta. Claro. Fiquei bastante curioso para saber se no seu percurso aí, durante a pesquisa que você conduziu, você identificou algum tipo de sistema de governo que facilite ou que melhor combata esse tipo de desinformação, né? A gente tem, historicamente, 2 eventos aqui que aconteceram no sistema político, no modelo de governo, né, que se propõe e se projeta de uma determinada forma, e se na sua pesquisa você conseguiu identificar alguma
algum outro contrapeso, né, para que facilite aí esse combate à desinformação? Legal. O bacana é o seguinte, viu, Francisco? É que, assim, cada sistema de governo acho que vai ter os seus mecanismos muito próprios para lidar com essa questão, né? O que diferencia basicamente isso, né, para o pessoal que está acompanhando? O que diferencia o presidencialismo do parlamentarismo, por exemplo? São os dois grandes sistemas e você tem um terceiro que é o híbrido, que é o semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, né? O que diferencia os dois? Não é a existência ou não do presidente da República, mas é o relacionamento que existe entre o legislativo e o executivo. Então, no parlamentarismo, o parlamento, ele é muito próximo do chefe do executivo, porque o primeiro-ministro, ele é nomeado pelo parlamento. Então, o que você tem nessa perspectiva? Você tem um legislativo que anda de mãos dadas com o executivo. Então, quando a gente pensa nessa questão da desinformação, as políticas de governo, elas são mais alinhadas. Porque se o primeiro-ministro, por exemplo, perde a confiança do parlamento, ele cai do dia para a noite. O gabinete é dissolvido. Então, você resolve as crises políticas de forma muito rápida. Então, isso é um ponto positivo. Então, você consegue ter um alinhamento mais organizado, e, em contrapartida, você não precisa, por exemplo, digamos, comprar influência no parlamento, ou você não precisa fazer arranjos, nomear políticos que você não adota uma linha parecida para determinados ministérios para ganhar um apoio político. Você evita alguns problemas do cenário que a gente tem de hiperpresidencialismo ou de presidencialismo de coalizão brasileira, né? Em contrapartida, o presidencialismo, ele é, digamos, importante nessa ideia da desinformação, porque imagina, se a desinformação está vindo do legislativo, o executivo pode, de alguma forma, contrabalancear. Se você tem uma união única de legislativo e executivo, você não vai ter esse contraponto entre os poderes para meio que trazer aquela ideia do sistema de freios e contrapesos, né? Agora, você tem um lado negativo, que é justamente a existência desses mecanismos em que você não concorda com a conduta do outro, mas como você precisa do apoio do capital político, você acaba cedendo alguma coisa, né? Que são esses jogos e essas trocas. Tem um artigo que está publicado na revista de informação legislativa, que eu sempre recomendo aos meus alunos quando eu dou aula sobre a ideia do presidencialismo e do parlamentarismo, que se chama Semipresidencialismo no Brasil, por que não? Que foi escrito pelo Marcelo Leonardo Tavares. Eu vou colocar o link aqui. É um artigo muito interessante em que ele aponta, por exemplo, a possibilidade do Brasil mudar o sistema de governo para um semipresidencialismo, que não é o presidencialismo exacerbado e não é o parlamentarismo exacerbado, seria um meio termo, né? É óbvio que isso implica muitas análises, outras questões que precisam ser levantadas, a própria ideia da história, da política, da cultura brasileira, o fato do povo brasileiro ter dito não ao parlamentarismo em algum momento, embora isso seja questionável, porque as pessoas sequer sabiam o que era o parlamentarismo, né? Mas, assim, são pontos e contrapontos que a gente consegue levantar, mas eu acho que, no final das contas, os dois sistemas, eles têm os seus pesos e contrapesos para lidar com essa questão da desinformação. Eu acho que, na verdade, existe uma confusão, né? As pessoas acham que separação de poderes ou separação de funções é uma ideia de independência ou separação absoluta. E, na verdade, né, existe um autor que leu o Montesquieu e ele fala que, na verdade, a expressão correta não é separação, é colaboração de poderes. Você tem, óbvio, funções específicas e distintas, mas eles precisam colaborar entre si. O artigo 2º da Constituição fala, são poderes independentes, mas harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Se a gente tivesse uma atuação independente, mas ao mesmo tempo harmônica, atuando em prol de um sistema, né, daí eu acredito que o combate à desinformação e outros problemas seria muito mais eficaz e muito mais válida. Acho que independentemente do sistema de governo em si, a colaboração e a harmonia deveriam ser um pressuposto para só depois a gente pensar numa mudança de sistema. Perfeito, professor Wagner. Obrigado pela explicação. Professor Jean, acho que a gente pode, então, seguir com a... Não sei se você gostaria de fazer alguma outra pergunta, senão a gente podemos seguir aqui para a edição aqui da pergunta. Vamos. Não vou, pelo adiantado da hora, né? Eu não vou fazer pergunta, eu faço a minha...
nos bastidores, eu faço para o professor Wagner outras perguntas. Só um detalhe, eu voto na pergunta do professor Francisco, tá? Né? Poxa, aí a gente tem um problema. Aí não dá, aí vai ser muito... Em relação a últimas informações, pessoal, todo mundo colocou sua presença lá naquele forms, né? Tudo ok aí, para vocês depois falar, eu não recebi o certificado, eu estava na palestra, mas acesse o link, né, que eu deixei aqui no chat para vocês garantirem o nome ali para depois não ficarem sem, tá? Também está sendo gravado, né, pessoal, essa palestra. Então, eu tive que sair mais cedo, não consegui ver inteira, né, ou cheguei atrasado. A gente vai disponibilizar depois essa palestra no nosso canal no YouTube do IBCJURI, então aí você pode assistir lá tranquilamente, né, depois, se perdeu alguma coisa, né, e também essas perguntas que foram muito interessantes aí, agora na parte final. Em relação às perguntas, professor Francisco, e aí, né, quem vai levar? Eu vou já falar assim, eu estou entre duas aqui, né, entre a da, deixa eu ver aqui, que eu anotei, entre a da Karina Lopes e entre do Felipe Gomes. Eu estou entre essas duas perguntas, aí você decide. Não sei se você estava entre essas duas, mas se tiver, aí você dá o voto de Minerva aí já. Sim, eu acho que foram excelentes. Bom, todas as perguntas foram excelentes, mas realmente se destacou aqui, no meu ponto de vista, a pergunta da Karina Lopes. Acho que essa questão de regulação dos meios de comunicação é sempre um desafio, algo complexo, como o professor Wagner colocou, então acho que o meu voto vai para ela. Então tá aí, Karina Lopes, né? Parabéns, tá? Eu vou entrar em contato, a gente vai pelo IBCJURI entrar em contato com você e vai mandar o acesso aí ao livro do professor Wagner, a versão virtual do livro, então você já vai ter o acesso imediato, tudo bem? E todos vocês aí que marcaram, né, fizeram os stories, tudo, a gente vai verificar, né, todos os que marcaram, vão fazer uma lista com esses nomes e vão fazer um sorteio, vai ser democrático e transparente, pessoal, eu vou fazer esse sorteio, né, a gente faz ali no próprio Instagram ali, né, para todo mundo que quiser assistir, a gente pode marcar uma data, eu coloco lá uma data dessa semana ainda do sorteio, a gente faz ao vivo esse sorteio aí, para não ter ninguém falando depois que teve mutreta, não, tá? E aí a gente entra em contato e envia o livro aqui, também o livro da minha autoria, Herança Digital no Brasil. Eu quero agradecer imensamente ao professor Wagner, né, agradecer a parceria, o professor Francisco, né, de estarmos aqui, e agradecer a todos vocês que ficaram aqui, né, 45 pessoas, professor Wagner e eu que costumamos fazer bastante eventos, a gente sabe que esse é um bom número, viu? É um bom número para uma terça-feira à noite, então eu queria agradecer a todos vocês pelo interesse e por prestigiar o nosso grande professor Wagner, né, que é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração e respeito e carinho. Muito obrigado a todos, né, então, da minha parte, né, muito satisfeito, agradeço, e os certificados irão para os e-mails de vocês também. Tudo bem? Pessoal, deixo aqui o meu boa noite, o meu muito obrigado. Professor Wagner, se quer deixar algum recado final aí para todos, fique à disposição também. Não, só para dizer que não foi marmelada, tá? Porque a Karina é minha maior puxa-saco que tem na EMB, é uma das, e aí o pessoal vai achar que fui eu que influenciei, por isso que eu até falei, eu não quero votar, tá? Aí não, acabou, então foi, não teve jeito. Foi justo, foi justo. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos aí. Fiquem bem e continuem acompanhando lá. Vamos ter mais material, breve mais lives. Até mais. Um grande abraço a todos aí. Obrigado, gente. Tchau, Um abraço tchau. a todos. Tchau, tchau.